Axé a todos e a todas. Agora o meu áudio está beleza, né? Consegue me Sim, ouvir? axé, Tá axé. Sim. ótimo. Então tá bom. Então vamos começar, né? Fui bem apresentada aí. Eu faço parte, só para fazer uma correção, que às vezes a palavra não deu para o pessoal entender. Eu sou da rede Educafro Minas, né? Do Núcleo Atitude aqui de Patinga. E faço parte da Que Mulher, que tem origem aí no nosso Nordeste, aí junto com a Mestre Joana, e aí nós temos aqui um núcleo, né, também do Baque Mulher, e eu toco AB, eu sou abezeira no nosso maracatu aqui de Ipatinga. Bom, mas nessa luta nossa, tem muitas pessoas que vão trazendo e agregando informações, vida e experiências na nossa vida. Então, eu vou começar com o meu Sul, que às vezes a gente pensa, olha, como que o movimento negro tem relação com o pessoal do Sul? Mas não só o movimento negro, mas o movimento de mulheres espalhado pelo Brasil inteiro e necessário em todos os lugares. Eu trago aqui, então, a fala de um grupo de mulheres de Florianópolis. E ano passado, 2020, elas cantavam assim: minha falange sagrada vem de muito tempo atrás, da avó de minha avó, os remédios naturais. Tolha quando dorme, sonha suas ancestrais e entrega para quem colhe axé de amor e paz. Tá na mão da benzedeira, tá no canto da xamã, o segredo da floresta e a força da cunhã. As mulheres e as folhas, aí veio saudar. Toca forte queira, que a magia vem no ar. Eu sou a neta da bruxa, sou menina de vovó. Arruda e abre caminho, com vocês eu não ando só. Eu sou a neta da bruxa, sou menina de vovó. Arruda e abre caminho, nessa terra eu não ando só. Jurema me iluminou, na mata encontrei as folhas para benzer, rastro de Aide. E aí é com esse canto que eu saúdo a todas as mulheres, todas Uhul! as da nossa ancestralidade e desejo muito axé no nosso dia de hoje. E exatamente essas mulheres é que deram toda a informação da nossa ancestralidade para a gente compreender as dores que o nosso povo sente e sofre. E as dores que todos vocês aqui, né, que vocês trabalham dentro dessa área da luta manicomial, como que essa luta ela é necessária e o quanto é peso você vê o sofrimento dos nossos irmãos e você dá conta de resolver tudo sem ter ali uma política pública, sem ter ali o apoio extra. Mas o nosso povo, ele ensina como que a gente deve tratar as doenças do sentimento, os adoecimentos. Mas nós precisamos também compreender por que há esses sofrimentos, por que há todas as dificuldades, esse adoecimento, né, da nossa sociedade e das pessoas. No caso do movimento negro, nós sabemos exatamente onde começou a nossa dor, onde começou a provocação do nosso adoecimento. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas de que adoecimento? Se entendermos que o racismo ele traz na sua história, na sua trajetória, o sofrimento do outro, automaticamente esse sofrimento na história ele trouxe muito adoecimento. Então, se nós pegarmos a história do povo negro, nós vamos compreender que uma das primeiras doenças, vamos dizer assim, de sentimento que foi estabelecida foi o banzo. Hoje a gente se assemelha muito com falar que é a depressão ou sofrimentos psicológicos, mas assim, como é que isso era tratado e por que isso foi causado?
Então, você imagina você vivendo numa vida como era dos negros africanos, e eles serem sequestrados e colocados, assim, amontoados dentro do navio negreiro, onde você não tinha como se alimentar. Quer dizer, é esse adoecimento da necessidade do alimento, esse sofrimento de ter sido tirado de um lugar e você não ter certeza de nada, você não saber qual é a direção e você nem enxergar qual é o caminho, você pelo menos tentar voltar, retornar para a sua dia. Então, imagina que, ao chegar aqui no Brasil, vendo terra, vendo água, eles terem ainda que sofrer de ficar horas dentro do mar para lavar as feridas, né, que eram causadas nessa viagem. Quando a gente fala do racismo, nós estamos falando de toda essa carga histórica e de sofrimento e de conhecimento que ela trouxe. E é impressionante como que ainda permanece o que veio depois. Bom, quando a gente fala do racismo, a gente fala assim, olha, não, mas a abolição, ela veio e garantiu ao povo negro a liberdade. E aí, sem contar toda a história que vocês já sabem, das senzalas, dos castigos, né? E da resistência que esse povo teve, da forma como esse povo teve que se organizar para curar suas feridas, para se alimentar, para se manter forte, para ter resistência, né? Porque foi tirado tudo deste povo. Tudo que eles acreditavam que era melhor foi tirado da terra, a referência familiar foi retirada. Foi retirado desse povo a possibilidade de ter uma perspectiva, de ter esperança de uma vida diferente, de uma construção de uma vida. Essas pessoas, elas ficaram sem a referência geográfica, porque eles não sabiam exatamente onde eles estavam, né, quando vieram aqui para o Brasil. Chegando aqui, eles tiveram que se refazer enquanto um povo. E se refazer enquanto um povo, a gente sabe o que você estar numa direção e você ter que mudar. Quando você se perde no caminho, numa viagem, você tem que parar, respirar e compreender como é que você retorna. Nova construção é muito difícil. É uma luta. E foi isso que o povo negro teve que fazer. E dentro de com pessoas que ele não podia contar muito, ele teve que se apoiar uns aos outros. Eu acho que é muito isso que a Remila faz aqui. É vocês, nesses núcleos, é um apoiando o outro para a sustentabilidade, as pessoas que mais precisam dessa ajuda. Então, isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos isso na nossa veia, né? O nosso povo, ele construiu isso dentro da nossa história, da história da resistência. Então, eu fico muito, mesmo falando de tanto sofrimento, de uma história tão ruim da gente do povo negro, mas eu tenho um orgulho muito grande, porque se hoje nós estamos aqui fazendo esse tipo de entro, né, no século XXI, é porque tudo certo que meu povo fez. Deu tudo certo o que os meus ancestrais fizeram, né? A caminhada, a história, eles tiveram poucas possibilidades de colocar tudo isso num livro, para que hoje a gente pudesse ler, mas eles deixaram de uma maneira tão forte, deixaram nas nossas tradições, deixaram na nossa veia, deixaram no exemplo, e isso é que é o bacana, sabe? Eu me emociono muito quando eu falo, porque o nosso povo negro tinha tudo para dar errado e não construía absolutamente nada nessa terra, né? Porque, dada a abolição da escravatura, eles foram simplesmente jogados às traças, de verdade, sua própria sorte, para que ele pudesse se construir. E essa construção, ela não foi fácil, né? Essa construção, ela foi muito dada. E toda essa história que, mesmo eles não entendendo isso naquela época, eles já faziam o aquilombo que nós hoje estamos falando tanto, né? Quando construíam quilombos, eles queriam exatamente uma sociedade
muito diferente daquilo que eles vivenciaram, né, a partir da escravidão, a partir do período colonial. Eles tinham uma visão de uma sociedade onde a gente pudesse ir se curando. Então, por isso, esse canto é o canto do Sá feminino, para dizer que o nosso povo foi na mata, foi na floresta, foi buscar sua cura e fincar dos pés realmente na terra em que ele estava, para que pudesse fazer uma construção diferenciada. E hoje nós percebemos que quando, para falar, né, de dores, para falar de sofrimento, o racismo ele se fortaleceu com a abolição da escravatura. A cada período da história do Brasil, ele foi se aprofundando mais. A abolição, ela deu a ideia de que agora estava todo mundo livre, porém, a relação na sociedade não foi a mesma com os imigrantes que estavam chegando para os negros que estavam saindo da senzala. Da mesma forma, veio o processo republicano, e dentro do processo republicano não teve essa entrada do negro na sociedade, na democracia, da mesma maneira que os militares entraram. Da mesma forma, todas as guerras em que os negros eram colocados como bucha de canhão, com a promessa de que iria ganhar a liberdade, todo esse histórico traz para nós essa ideia de que tinha liberdade, estava tudo tranquilo, mas você não tinha as mesmas condições. Então, mesmo dentro, né, dos quilombos, da formação dos quilombos, depois no processo em que vai sendo construído essa ideia de uma sociedade em que todo mundo deve ser considerado com igualdade, com respeitabilidade, com fraternidade, nós vamos chegar até 1988, quando a gente discute com muita firmeza a década de 80, já visualizando todo aquele processo que aconteceu, né, em 1922, que é o momento em que entra as ideias de uma sociedade melhor, uma sociedade comum, em que o Estado se responsabiliza pelo todo, pela organização que garante os direitos de todas as pessoas. Nós vamos passar pelo processo da ditadura, em que nós vamos ter o teatro negro, que vai ser um teatro de resistência, o teatro experimental negro, que vai ser de resistência. Então, com toda essa história, nós vamos chegar na década de 80 com isso muito mais firme. E aí o movimento, na verdade, a década de 80... ela reflete toda a luta da década de 60, de 70, para garantir realmente que o movimento popular, o movimento social, ele tinha que ir para a luta política, ele tinha que estar na frente, e que as leis tinham que ser garantidas e tinham que ser colocadas de forma clara o que era necessário garantir para o povo brasileiro. E nós tivemos muita esperança na eleição, na nossa Constituição Cidadã. Ela não foi tudo que nós lutamos, tudo que a gente queria colocar nela, mas ela tinha ali algumas coisas que eram muito interessantes. Então foi um processo. Dali para cá, nós tínhamos mais clareza da perversidade do racismo na vida de cada pessoa. Nós discutíamos a partir dali com muito mais clareza por que as escolas, a maioria das evasões eram do povo negro. Ali nós tínhamos clareza de por que o nosso povo era a maioria nos presídios. Nós discutimos e enxergamos por que a favela tinha mais negros e negras, né? Nós demos conta de compreender, inclusive, aquelas casas que aqui em Minas Gerais, era em Barbacena, onde eles amontoavam seres ali para ter todo tipo de sofrimento e não serem cuidados, né? Qual era a origem dessas pessoas? Qual é a maioria das pessoas que estavam ali adoecidas, né? Então a gente percebe o quanto muitos eram negros e de famílias pobres. Então, com isso, nós fomos tendo clareza de qual era o nosso papel e qual era a nossa missão enquanto movimento popular, né?
Então, o racismo, ele, na verdade, no momento em que ele veladamente, né, sem colocar assim, olha, se qualquer pessoa você chega e fala que ela é racista, talvez hoje, com essa onda de perversidade que nós estamos vivenciando nos últimos anos, você é capaz de encontrar pessoas que vai até falar, eu sou racista mesmo e tal. Mas a maioria não fala, não se declara racista, porque é feio sexista. Mas a prática social, ela é de massacrar as pessoas. E o massacre do racismo, por exemplo, dentro da escola, ela é tão velada com a criança pequenininha. Aquele momento em que a professora vai fazer uma apresentação e ela escolhe aqueles do cabelinho mais liso, que é eles que ela vai colocar na frente, e os negros e negros vão ficando atrás. Ela não disse que os negros e negras não valem nada, mas não colocou como evidência. Naquele momento em que vão fazer um penteado em todas as crianças, não considera o cabelo crespo das crianças negras e o que trazer, traz um pente para pentear o cabelo de todas as crianças. Eu já vivenciei isso na escola. Esse é o momento em que vai sendo afirmado nessa criança, no jovem, até chegar à fase adulta, de qualquer lugar dele na sociedade. Isso, de certa forma, traz uma dor quando você percebe que toda a história que foi colocada na sociedade de frente para você, no caminho para você trilhar, é um caminho que não é, você fala, poxa, eu posso ser mais, eu tenho condições de ser mais, mas o direcionamento que foi colocado é para te reduzir a um lugar que não é seu propriamente. Então, nós temos muitos negros e muitas negras. Nós começamos na década de 80 com o Grupo de União e Consciência Negra aqui em Minas Gerais, e especificamente em Ipatinga. Nós tínhamos tantas pessoas que não dava conta de se olhar no espelho. E às vezes a gente fala assim, é porque se acha muito feia e tal. É muita dor você não conseguir se ver, você não conseguir enxergar você com toda a beleza da sua história, né? E isso ter sido negado a você. Muitas pessoas falam assim, mas o próprio negro tem preconceito de negro, mas a vida inteira ele escutou que negro não vale nada, ele vai gostar de ser. Então nós tivemos que fazer toda essa trajetória que nós estamos fazendo, de voltar para a escola, isso aqui, fazer os encontros, conversar com professores. Não bastou só colocar na lei, não bastou só colocar a Lei 10.639, foi necessário ir para as escolas, convencer os professores que tem que ter um olhar diferenciado. Foi necessário ir para dentro das universidades e discutir com a academia que é necessário um currículo que garanta essa história para que as pessoas formadas possam pesquisar a história do nosso povo e divulgar isso. Porque a partir do momento que você não tem referenciais, você vai ficar realmente entendendo que a sua história é a história pior. Então, eu tive muitas pessoas nessa trajetória do movimento negro, negros e negras, que não conseguiam se soltar para dançar. Achava que tudo nele era ruim. E eu fico imaginando que uma pessoa que não consegue se ver enquanto negro, enquanto as características que ela tem, que sofrimento. Então, assim, quando se fala de depressão, se fala de banzo, nós tivemos um grupo muito grande de pessoas, exatamente porque ela não conseguia se aceitar. E isso entristece, e isso faz a pessoa se sentir diminuída na sociedade. Então, todo esse sofrimento, toda essa angústia vai fazendo com que as pessoas busquem outros recursos para não encarar esse mundo do jeito que ele é. Porque, às vezes, é muito mais fácil no pensamento dela fugir da realidade. Então, a necessidade de termos, né, nós, enquanto movimento popular, da gente compreender e fazer essa rede de apoios mesmo, de apoio, porque o adoecimento causado pela sociedade é muito grande. E eu falo adoecimento dos dois lados, porque essa semana, eu não sei se vocês, pessoal de Patinga, aí teve acesso, uma mulher, ela está morando, acho que em Portugal, e ela fez uns áudios
ah, falando muito mal, assim, com frases muito racistas, relacionadas a uma pessoa do bairro Planalto, que é um bairro de periferia, né, aqui da cidade de Ipatinga, e é muito, muito ruim mesmo, dizendo que, além de não gostar de pobre, que ela odeia pobre, mas aí ela falando muito dela, né, do cabelo, né, diminuindo muito ela, essa menina, ela trabalha, né, como vendedora, ela é de uma loja, e ela procurou a justiça. E, gente, não tem como você nem tomar, nem um processo não cabe, porque ela está fora do país. E essa menina, ela só conseguiu colocar essas imagens depois de 3 dias que ela ficou chorando dentro de casa. Vocês imaginam se não tivesse uma rede de pessoas, né, que com essa cabeça que nós temos aqui, de um ajudar o outro, de ninguém soltar realmente a mão de ninguém, quando a gente percebe que tem isso, você se abre para se expor, que na verdade é isso. Então, quando a gente mostra onde é que está o racismo da sociedade, você começa a pegar aquela folha de erva lá que as nossas ancestrais ensinavam, sabe? A gente começa a dar aquele chá que cura essa doença que é o racismo no nosso país. Então, assim, não vai ser só as leis, não serão só as políticas públicas, mas é a nossa ação, cobrando dos governos a questão da legalidade, das leis, né, as políticas públicas necessárias, mas é principalmente nós também compreendendo o nosso papel como fundamental para cobrar essas políticas, porque o adoecimento de um irmão, de uma irmã, é o adoecimento de uma família, de uma sociedade, de um bairro, né? Tem um ditado, uma história africana, né, que da música, né? Cada pessoa que nascia na tribo lá tinha uma música. E no momento em que acontecia alguma coisa errada com essa pessoa, a tribo toda se reunia e cantava aquela música. Aquela música, ela representa a cura. Significa nós vamos olhar para você e nós vamos ajudar você. E no momento em que a nossa sociedade, o adoecimento psicológico da nossa sociedade está grande. Grande porque quando alguém é muito perverso com um outro ser humano, essa pessoa também está adoecida. Então, quando eu percebo, quando eu reafirmo que eu sou melhor do que qualquer pessoa, em função da minha cor, em função da minha classe social, esse adoecimento que eu tenho, eu vou jogando ele para fora. Né? O lixo que está dentro de mim, aquilo que não presta dentro de mim, eu vou jogando em cima do outro, eu vou adoecendo outras pessoas. Então, nós somos necessários, enquanto movimento popular, porque nós somos essa erva, nós somos esse remédio, nós somos essa cura que vai trazer a cura de dentro para fora mesmo, sabe? Que vai tratar uns aos outros com a respeitabilidade necessária. Essa palavra que nós estamos utilizando ultimamente, aquilombar, que quer dizer de fazer todos estarem juntos, com todas as suas diferenças, mas a gente se cuidando, a gente se tratando, a gente se respeitando e fazendo uma construção bem diferenciada de tudo que foi colocado para a gente na nossa história. Então, eu compreendo que dessa forma é que nós vamos seguir a nossa trajetória, né, na luta antimanicomial, na luta anti o sofrimento de qualquer ser e na luta pelos direitos. Eu espero assim ter contribuído um pouco, né, porque eu estou falando aqui da minha experiência, da minha vivência, né, de professora do movimento negro e de mulher. É esse lugar que eu falo, é esse lugar onde eu vejo as pessoas, onde as pessoas me verem e que a gente caminha junto. Gratidão pela oportunidade que me deram de estar aqui com vocês. Olha, prazer mesmo. Nossa, Espero ter ajudado. Obrigada. nós que agradecemos, Reni. É, Nossa, Marcela, a fala é sua agora.
Júnior, tem uma pessoa que se inscreveu no chat, aí se ela quiser falar, porque acho que ela disse que vai trabalhar, é a Marli, acho que ela pode falar e eu sigo, assim. Quer falar então, Marli? Sim, foi maravilhosa as palavras agora. Me senti muito honrada, entendeu? Da minha família, só minha avó era bem negrinha e curadora. E tem uma música, Flaira Ferro, Curar-me de mim. É muito, muito ruim eu despir desta pessoa. Quando a gente fala em preconceitos, a gente aponta dedo, a gente fala não, porque o negro, assim, assim, assado, até mesmo o branco é discriminado. Então, nesta música, gente, é muito importante. Eu, toda vez, pode ser besteira para vocês, mas para mim me edifica muito quando eu ouço. Curar-me de mim, quero tirar de tudo que é ruim de dentro de mim. É muito ruim despir assim. Ser uma pessoa nojenta, hipócrita, preconceituosa. Então, esta música, para mim, é um remédio muito grande. E, através desta música também, eu conheci, que eu moro em Maceió, Marechal, né, francês, leprosário. Me senti muito triste quando eu vi. E quando eu via que a maioria do pessoal do navio que era jogado lá, mesmo tendo lepra ou não, eram negros. A igreja lá em Marechal, uma enorme, linda, dos brancos e dos negros. Então, a mensagem que eu deixo hoje, que infelizmente daqui a pouco vou pegar o ônibus, mas vou estar conectada com vocês, é curar-me de mim. Primeiro, é ruim me despir assim, de ser esta pessoa nojenta por dentro. Então, vamos nos curar antes, para dizer que eu não tenho preconceito, para tirar o preconceito de nós mesmos, porque é muito ruim ser branco, preto, negro e mulher e não poder ter a classe social garantida. Muito bonito foi a abolição, mas não entendemos o porquê. Quando abriram esta lei, todos saíram, mas não tiveram empoderamento, muitos negros eram analfabetos, eles iam fazer o quê? Comer do quê? Se alimentar do quê? Então, foi uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, nós estamos nesta luta e sabemos compreender. Então, a mensagem minha hoje é esta: curar-me de mim, todos os dias um pouquinho mais. Beijos para todos e vou estar conectada, vou pegar o ônibus já já, tá? Tchau. Ótimo, obrigado, Marli. Gente, acho que esse encontro de hoje vai ser um encontro de alma, né? Marcela, meu bem, pode falar para nós agora? Obrigada, Marli. Bom dia a todos, a todas e todes. Eu queria agradecer o convite, né, da Renila, na pessoa aí do Júnior, que me convidou para estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Ele já me apresentou, eu trouxe um videozinho para a gente começar, mas antes do vídeo, eu queria agradecer a Reni pela fala dela, que responsabilidade, assim, né, de tentar trazer uma contribuição depois da potência que ela traz na fala dela. E eu queria começar dizendo por que eu estou me autorizando a falar sobre a temática do racismo, assim. Porque mesmo sendo, né, uma mulher negra, e eu vivencio o racismo, então, cotidianamente, né, ele está na minha pele. É impossível ser negro no Brasil, ser negra no Brasil, e não vivenciar o racismo. Mas eu queria reforçar que eu me permiti estar aqui porque hoje eu faço parte, né, já há um pouquinho mais de 2 anos, de um movimento, eu vou dizer assim, né, de um grupo e hoje de um coletivo que discute o racismo
e pensa práticas antirracistas na psicanálise, que é, né, o meu campo assim, de escuta, né, dentro da psicologia. Assim. Então, é só porque hoje eu me autorizo a pensar em como combater o racismo e combater ele nos vários espaços que eu estou, né? A gente tem pensado o racismo dentro da academia, né? Sou acadêmica, mas a gente tem pensado o racismo cotidiano. Então, é por isso que eu me permito estar aqui, e eu queria fazer, né, assim, memória, né, assim, as pessoas que estão por trás de mim, né, assim, então eu falo aqui meu nome, mas só porque eu tenho um coletivo de pessoas que tem me fortalecido e construído aí junto comigo estratégias mesmo de combate, né, de pensar então uma luta antirracista. É isso, Camila. A Camila está com... É um vídeo bem curtinho, gente, de 5 minutos, porque é um tema que é tão amplo, então vou tentar fazer um recorte. Eu acho que esse vídeo ele vai permitir que a gente pense em muitas questões aqui, depois eu retomo, vou tentar ser breve na minha fala para dizer o que eu consegui pensar e trazer de contribuição para hoje. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam um pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor.
Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros. Essa luta é de todos. Obrigada, Camila. Eu trouxe esse vídeo porque eu acho que ele condensa... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque tá vindo um eco. Então, beleza. Acho que ele condensa assuntos importantes, né, e que atravessam a temática do racismo e que eu não conseguiria trazer tudo aqui na minha fala, né? E a ideia não é trazer tudo porque é para, de fato, a gente conversar um pouco. Então, eu queria seguir dizendo, né, a partir do que está sendo discutido no vídeo, que é o racismo enquanto estrutura, né? Assim, então, o racismo enquanto algo que organiza a sociedade brasileira, né? O Brasil, esse ano, né, dia 3 de maio, nós comemoramos, eu vou dizer assim, 132 anos que a escravidão no Brasil foi formalmente abolida. Mas eu acho que é importante a gente pensar, vocês até falaram aqui um pouco, Reni disse, né, que a gente aboliu a escravidão, mas não teve uma construção hoje a gente chama de políticas públicas, né? Acho que lá atrás não se diria assim, mas de políticas de reparação de mais de 300 anos, onde o negro foi colocado enquanto uma mercadoria. O que foi a escravidão? Né? Assim, e que o vídeo retrata um pouco disso. Assim. A ideia de que a Europa era o centro, né, assim, do mundo, vou dizer assim, fez com que outros povos, e aí, sobretudo, os africanos, né, fossem considerados como mercadoria. Porque para a gente escravizar um povo, foi preciso que esse povo fosse considerado uma mercadoria.
Então, o negro que vem para o Brasil e para outros lugares, né? Assim, mas aqui no Brasil especificamente, acho que é importante a gente considerar que a gente é o país que mais recebeu, né, africanos colonizados, né? E nós fomos o último país a abolir a escravidão. E abolimos sem pensar, então, em como inserir o negro na sociedade brasileira de uma maneira que fosse reparadora. Na verdade, libertamos o negro e foi criado todo um ideal, e aí vocês falaram aqui, né, do higienismo, e aí eu vou falar da ideia do branqueamento da população, que foi uma estratégia, então, de continuar mantendo o negro nesse lugar de, vou falar menos-valia, né? De um lugar de mercadoria, nesse lugar daquele que não tinha o valor que o branco tem. E aí eu vou falando disso, acho que é importante, assim, tenho achado muito importante a gente considerar que falar sobre racismo e a luta antirracista, tal como o vídeo finaliza, ela não é só uma luta que é do negro, né? Por isso que a Angela Davis vai dizer que não é preciso só não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E hoje, nas discussões com relação ao racismo, a gente tem discutido muito a branquitude enquanto a que mais se beneficiou com o racismo. Será que aqui, nesse espaço que a gente está, hoje a gente está se encontrando, né, de maneira remota, e que bom, porque que gostoso que foi escutar vocês no início, assim. Quanta sonoridade, né, quantos sotaques, representando a diversidade que é o nosso país. E eu acho que, né, se a gente tivesse presencialmente, talvez a gente veria isso de uma maneira mais palpável, vou dizer assim, mas quantos de nós que estamos aqui nos consideramos, né, negros, ou nos consideramos brancos, eu vou dizer assim. E a gente, por vezes, não se preocupa, né? Quando a gente chega num lugar e tem muito branco, né? Assim, o branco que chega numa festa, que chega em qualquer espaço social, que ali tem muitos brancos, ele se sente diferente, tal como por vezes o negro vai se sentir, porque tem espaços na nossa sociedade ainda, por mais que a gente tenha avançado, que o negro ainda não está tão presente. Aqui foi citado, por exemplo, uma graduação em medicina, o último evento presencial que eu fui, que foi há mais ou menos 2 anos, e foi, inclusive, o início desse grupo que eu faço parte hoje, nós contamos assim, quantos negros que tinham em um evento que tinha quase 300 pessoas e que nós éramos a minoria. Mas eu acho importante dizer isso, que também a gente precisa avançar da ideia de que o lugar de fala, né, sobre o racismo é só do negro, assim. Porque entra na lógica do que a gente escuta muito, assim, agora tudo é racismo, tudo é racismo, assim. A gente vive numa sociedade onde o discurso é racista, né? A gente tem piadas que são racistas, com o negro, com a negra, né? Com a ideia da mulata do carnaval, que é extremamente marcada pelo racismo, né? As mulheres negras das comunidades, né? Vou citar aqui o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Que é um dos mais famosos do mundo. A mulher negra da periferia que passa o ano todo não sendo vista, né? Porque
Por vezes ela vai sair ali da comunidade dela e vai lá para a Zona Sul cuidar da casa de outra mulher, né? Que pode ser que seja uma mulher branca, né? Geralmente é uma mulher branca. No carnaval ela ganha uma visibilidade porque ela está ali sendo, inclusive, sexualizada, né? As mulheres que estão ali seminuas ou por vezes nuas, elas só ganham visibilidade porque o corpo negro é colocado como um corpo que é um objeto, um corpo que pode ser desejado. No dia seguinte, ela volta a de alguma forma, ser silenciada. Então, a gente tem tentado pensar, principalmente nos grupos que hoje eu faço parte, que são 2, assim, nos efeitos mesmo, assim, nas cicatrizes, a gente chama assim, da escravização. A gente vive um certo engano brasileiro, eu vou dizer assim, de que o Brasil não é um país racista, né? Aí a gente escuta a pessoa falando assim, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro, eu até tenho um amigo preto, eu tenho uma pessoa preta na família, né? E até esse tipo de fala, assim, a gente vem discutindo como que ela é uma construção disso que está na estrutura, né? Assim, então, tem várias pessoas, assim, vários teóricos, né, que têm discutido a temática do racismo. Eu vou trazer aqui só 2 falas, até para que a gente possa conversar mais. Assim. Tem uma filósofa brasileira, que é a Djamila Ribeiro, que ela tem um livrinho de bolso que chama Pequeno Manual Antirracista. Esse livro da Djamila, acho que é um livro que é essencial para a gente pensar. E ela tem uma parte dele, assim, bem no início, que ela vai dizer o seguinte: como nos contaram sobre a escravidão? Quando era criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto, como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores. E eu cito isso porque é muito importante, assim, a gente pensar nisso. Como que nós fomos ensinados sobre a escravidão na nossa época escolar, por exemplo, né? E aí, por isso que eu achei importante no início falar assim, olha, eu só estou me autorizando porque hoje eu estudo e hoje eu penso em práticas que sejam antirracistas, porque mesmo tendo vivenciado o racismo ao longo da minha vida, nos últimos 2 anos, né, um pouco mais que isso, que eu tenho conseguido de fato perceber o quão violento o racismo é no dia a dia. Talvez na minha história, e isso é de fato verdade, assim, eu tenha tido muitos elementos para contribuir para que eu não sentisse essa violência de uma maneira tão intensa. Mas hoje eu tenho escutado muitas pessoas que têm trago o quanto que essa violência, inclusive, por vezes, produz morte. Neuza Santos Souza é uma psicanalista brasileira que a gente tem trago ela assim, enquanto uma referência importante. Tem um livrinho dela que chama Tornar-se Negro, que ela vai dizer que o branco na nossa sociedade brasileira, ele é o ideal, né? Quando nasce uma criança branca, o simples fato dessa criança ser branca
já faz com que ela nasça e escute várias palavras, né? Vários significantes ali que vão sendo de alguma forma colocados para ela, que vai fazer com que ela cresça entendendo que ela é bonita, né? O olho verde, o olho azul é colocado como um ideal de beleza, assim. Se uma pessoa tem um olho claro, vou dizer assim, ela só por isso ela já é considerada uma pessoa bonita, né? A criança negra, por vezes, ela escuta assim, nossa, ela é diferente, né? Assim, eu tenho um filho, e eu vou até citar ele aqui, eu acho que não tem problema. Assim, meu filho, né, o pai é branco, assim, então o Mateus é um negro que tem a pele menos retinta que eu, né? E meu filho tem o cabelo black, assim. Então a gente escuta muito assim, nossa, o cabelo dele é diferente, o cabelo dele é bonito. Às vezes falo que eu escuto muito que o cabelo dele é bonito. Mas outro dia ele disse assim, mamãe, meu cabelo é diferente. Eu falei, quem falou isso com você, meu filho? E aí ele foi contar, assim. E eu estou citando esse exemplo, inclusive, de algo que acontece no meu dia a dia, porque eu acho um desafio, né? Educar uma criança nessa sociedade que é tão racista, assim, e educar para que ele seja potência. O negro vai escutar muito assim, nossa, mas você é bonita. Quando uma mulher negra é elogiada, por vezes ela escuta assim, que ela é morena, né? É como se o negro fosse um xingamento. E é importante a gente entender que isso tudo, né, que eu estou dizendo, que vai aparecendo no nosso discurso, é efeito, né, do racismo, e é efeito dessa ideia de que o ideal é o branco, né, assim, o jogador de futebol negro, vou indicar um outro livro aqui, assim, para quem gosta muito de ler, que é um livro do Lázaro Ramos, que é Na Minha Pele, que é um livro também super interessante, que ele vai discutir sobre o racismo, e lá ele fala sobre a importância da Xuxa e do Pelé para construir o ideal de que a mulher loira ela é a melhor parceria para o jogador de futebol, porque a mulher bonita é a mulher que é possível, né, de apresentar para a sociedade, assim. E aí eu estou vendo que meu tempinho está quase acabando, assim. Eu vou trazer só mais duas falas, que é mesmo para a gente pensar um pouco, assim, tudo que eu estou dizendo. Eu coloquei como referência esse livro, da Grada Quilomba. Esse livro tem sido muito citado, muito usado, assim, e eu indico, assim, lerem. Memórias de uma Plantação traz ou várias, né, reflexões a partir de situações cotidianas de racismo, e a Grada, ela começa fazendo menção à máscara que era utilizada, né, ela até fala da máscara da escrava Anastácia, né? Mas dessa máscara que era utilizada, dizendo que era para o escravo não comer ali o que era do Senhor, né? Não se apossar da cana de açúcar, mas também era um modo de silenciar. A gente fala da abolição, assim, e eu acho que a gente já avançou de entender que a princesa Isabel não libertou ninguém. Assim. Teve um povo que lutou para que isso acontecesse. Então, a resistência que a gente vive hoje, né, e que na saúde mental isso tá no sangue, né? Pensar nessa ideia da resistência, que a gente resiste para conseguir viver, para conseguir existir. Então, a abolição ela é efeito da resistência do povo negro. Ela é efeito da resistência de quem estava sendo colocado ali
como um animal, eu vou dizer assim, e que se revoltou. Muitos negros, né, vou dizer assim, muitos de nós tiveram que morrer para que a gente pudesse avançar um pouquinho. Então, a abolição foi uma libertação? Tá. Mas que a gente não esqueça que essa libertação ela foi efeito de luta. Até para que a gente reforce que a gente não consegue nada nesse país que, infelizmente, né, tem vivenciado um fascismo tão forte sem luta. Então, a gente tem que continuar lutando. A gente tem que ir para a rua mesmo, a gente tem que se manifestar, porque é com luta que a gente consegue pequenos avanços, ainda que sejam pequenos. Então, ela vai falar desse silenciamento, né, que é muito simbólico também. Assim, você tampa a boca para não escutar o que essa pessoa tem para falar. Assim. E aí eu vou citar rapidinho o que ela fala, nem é na parte que eu indiquei, não, Júnior, assim, mas depois ela discute um pouco assim, quem que pode falar? Pode a subalterna falar? Não, é impossível para a subalterna falar ou recuperar sua voz. E mesmo que ela tivesse tentado com toda a sua força e violência, sua voz ainda não seria escutada ou compreendida pelos que estão no poder. Nesse sentido, a subalterna não pode de fato falar. E aí eu não vou ficar citando, assim, mas acho importante que ela está falando aqui, inclusive, da mulher negra, mas a gente pode pensar no racismo de modo geral, né? Assim, como que quando a gente teve vários episódios recentes, vários episódios, assim. A gente teve um episódio, por exemplo, num reality show, né? Que um homem branco fala do cabelo de um homem negro de uma maneira preconceituosa, né? Aquilo é racismo. E que a gente tem todo um movimento, inclusive nas redes e social, de dizer que quem estava errado era a vítima, né? Assim, então, a gente ouve muito a ideia do mimimi, e que, traduzindo, é a ideia de tentar silenciar a dor do outro, né? Assim, então, o cabelo do negro tem uma história, na nossa história foi colocado como um cabelo que não era legal, né? É o cabelo bombril, né? Assim, que dia que alguém que é branco, que tem um cabelo liso, escutou alguém falando assim, o seu cabelo parece um espaguete. Né? Assim, não, mas o cabelo bombril, ele inclusive está aí nas músicas, né? Como modo de fortalecer, inclusive, esse lugar, né? De que o negro tem que ficar onde ele estava, assim. Eu acho que eu estou me estendendo, eu vou ir concluindo, assim, só para pensar, porque eu acho que é muito mais interessante a gente conversar. Por fim, eu só queria trazer assim, a importância da conversa, da interseção entre luta antimanicomial e luta antirracista. E eu até indiquei um artigo, depois vocês lerem, assim, que é de duas pessoas, inclusive, do serviço social, mas que eu achei que tem uma linguagem muito gostosa e que tem uma potência, assim, que é um artigo de 2018 e que vai falar, inclusive, da luta antimanicomial e do racismo em tempos ultraconservadores, e que vai trazer toda uma construção de que desde 2017, né, depois que a gente tem um golpe de Estado, acho que é importante a gente ter clareza disso, assim, que a gente tem um golpe de Estado e que isso não é sem uma ideologia por trás, assim, uma tentativa de barrar os avanços que a gente estava tendo até aquele momento, né? E, infelizmente, isso segue em curso, assim. A gente resiste para tentar retomar isso. São duas lutas que até o momento, assim, e aí eu estou concordando com os autores, conversam pouco,
mas que precisam conversar mais. Porque quando a gente pensa na lógica manicomial, que é essa lógica de pegar aquilo que incomoda, né, e afastar, porque é isso que os manicômios fizeram, assim, né, pegou as pessoas que estavam incomodando uma ideia de sociedade e tentou afastar. E aí o que a gente fez? E que bom que a gente fez? Trabalhadores, usuários, familiares, é o que tem aqui. Resistimos, né? Lutamos. E é isso que a gente tem que continuar a fazer. E resistir, lutar, fazendo esse recorte de que 53% da população brasileira é negra. A maioria da população que está nas periferias, né, é negra. 63% das pessoas desempregadas no nosso país é negra, né? A maioria das pessoas que estão nos manicômios prisionais, seja para adolescentes, seja para adultos, são negras. Então, a gente precisa pensar que o sofrimento mental da população negra, ele é importante. E o racismo, ele compõe esse sofrimento. Um sofrimento que é cotidiano, né, e um sofrimento que a gente precisa combater cotidianamente. E, por fim, acho que é importante dizer assim, que tudo isso que eu falo não é para colocar também o negro num lugar só de vítima, no sentido da gente pensar assim, não, então, né, o negro sofre o racismo, ele é vítima, a gente tem que tutelar. Não é nesse sentido, né? Tem as particularidades e tem a potência. Inclusive, a gente tem vários movimentos, né? Assim, hoje eu faço parte de um coletivo que nós somos Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós acabamos de dar um curso de inverno que contemplou o Brasil todo. Conseguimos ter nas nossas aulas, a gente teve aulas abertas, quase 300 pessoas no dia de uma aula, e uma média de 150 pessoas no nosso curso. E a gente tem outras ações, assim, que uma delas é, por exemplo, a intervenção em um quilombo, que é em Belo Horizonte. Hoje à tarde até tenho reunião com eles, que a gente tem pensado em práticas antirracistas, então, na comunidade também. Então, a gente pega essas pessoas, né, que sofrem cotidianamente com o racismo e a gente está pensando, junto com elas, como que a gente pode fortalecer, porque é isso que a gente tem que fazer junto, né, a gente fortalecer e combater. Então, acho que é importante, e para finalizar, eu queria pedir a Reni para cantar de novo, porque eu finalizo dizendo que se a gente precisa resistir para viver em um país como o Brasil, né, que, sobretudo na gestão desse presidente que a gente tem hoje, aumenta, potencializa o racismo e outras formas de violência, eu queria dizer que o coletivo fortalece, tal como se está aqui. E que a arte, nas suas várias versões, ela é libertadora. Então, que a gente continue resistindo e, de alguma forma, tentando existir com os nossos recursos. E a arte é um deles. Assim. Então, que a gente possa encontrar beleza, né, em tanta dor que a gente vive nesse país do Bolsonaro, infelizmente. E eu queria finalizar com o canto dela, porque eu ia finalizar com a poesia, mas é impossível não finalizar com o canto dela, né? Minha falange sagrada vem de muito tempo atrás, da avó de minha avó, os remédios naturais. Toda folha, quando dorme, sonha suas ancestrais e entrega para quem colhe axé de amor e paz. Tá na mão da benzedeira, tá no canto da xamã, o segredo da floresta e a força da cunhã. As mulheres e as folhas, aí veio saudar. Forte batuqueira, que a magia vem no ar. Eu sou a neta da bruxa, sou menina de vovó, arruda e abre caminhos
com vocês eu não ando só. Eu sou a neta da bruxa, sou menina de vovó. Arruda e abre caminho, nessa terra eu não ando só. Jurema me iluminou, na mata eu encontrei as folhas para benzer e o rastro de Aide.